Esse vídeo eu vou trazer para você uma das ferramentas que, na minha opinião, é a mais importante para um varejista estar analisando. Vou dizer também o porquê que eu dificilmente, muito raro, vou fazer uma operação um pouco mais curta. O que eu aprendi nesse longo prazo aí com o mercado financeiro, né, quase 10 anos aí, quando que eu comecei realmente fazer dinheiro, ah, e todos os conselhos realmente extremamente relevantes que eu tive durante a minha carreira, tá? Bom, uma das coisas que eu mais analiso, que para mim tem um impacto absurdo nas minhas operações, é o relatório que vem do CFTC, que seria como se fosse uma CVM do Brasil, onde ele mostra para mim a posição dos institucionais, tanto na verdade, na posição do mercado em geral. Como que o varejo está se reportando, como que grandes especuladores estão se reportando, como que os comerciais estão se reportando. Cada um tem a sua identificação por um motivo, né? O comercial, ele é comercial por um motivo, o grande especulador, ele é grande especulador por um outro motivo, assim como o varejo, certo? Esse não é o detalhe. O detalhe maior é para que ele me serve, por que eu analiso tanto, por que eu não faço operações tão curtas e por que, para mim, o swing trade se tornou extremamente lucrativo. Eu não ouvi apenas de uma pessoa, tá? Eu ouvi de pelo menos uns 5 grandes traders, tá? Que comentam isso de uma maneira que você vê verdade, você vê simplicidade, não precisa ser aquela coisa forçada, sabe? Que é o seguinte, primeiro, né, um dos traders, eles estavam ali me dizendo da seguinte maneira, e na verdade eu peguei um estalo, né, estava dentro de uma mentoria, e todas as vezes dentro dessa mentoria ele tocava muito num assunto que era, eu faço as minhas análises e eu coloco algumas pessoas para executar. Então, eu sou o trader e eu sou o analista e eu tenho uma pessoa que faz o trade para mim, ou seja, ele abre a especulação com o gerenciamento de risco. Então, essa pessoa é basicamente o tesoureiro, né? E ele tentava, ao máximo, evitar essa conexão de fazer as duas coisas, né? Por quê? Porque automaticamente, quando você está envolvido, principalmente em um time mais curto, que você está abrindo várias operações, tende a ter, né, um impacto emocional mais envolvido. Aí é aquela coisa: "Vitor, mas com o tempo você fica bom psicologicamente". Não fica, não fica. A pressão sempre vai ser a mesma, o perder sempre vai ser o mesmo sentimento. Uma das coisas que vai diminuir um pouco é aquela ansiedade, aquela coisa que machuca o peito, né, que todo mundo já passou por isso. É um incômodo, né, que é aqueles choques que incomoda bastante, às vezes você nem sabe se tá infartando ou não. Sou uma delas e conheço diversas pessoas que depois do mercado financeiro tiveram alguns problemas de saúde, mas, né, o mais principal é o efeito do pânico ali, né, ir para o hospital achando que tá infartando, enfim. Isso se dá também por uma característica de você estar tomando muitas decisões. O nosso cérebro, ele foi feito, né, isso existem diversos estudos, ele foi feito para a gente conseguir ter no máximo 2 boas decisões no dia, ou seja, decisões importantes. Fora isso, parece que ele consome a glucose, né, do que tem, né, disponível para ele, até mesmo acetonas, e dá uma confusão mental que a pessoa ela perde alguns sentidos que impacta direto no cortisol. Enfim, tem algumas reações químicas do nosso corpo com o mercado financeiro. E quanto mais curto for o time frame, mais decisões você está gerando e mais isso consome a sua cabeça, né. Tem um outro estudo que comprova também que você ficar muito na frente do gráfico, tomando muita decisão, fazendo giro, é como se você tivesse muitas das vezes é como se você estivesse fumando 3 baseados em um único dia, né. Então pra você ver, tem a mesma comunicação negativa com a nossa mente do que ficar também de 5 a 6 horas no celular, né, é a mesma coisa. Então, 5 a 6 horas no celular, fazendo day trade, e fumar maconha, né, ou seja, é como se a gente estivesse fumando 3 cigarros de maconha todos os dias. Nossa mente não aguenta, né, e a gente fica por isso que fica lesado, fica pesado no final do dia ali, se você fica o pregão girando posição. Então isso faz com que automaticamente, se você tá uma pessoa com que a sua mentalidade está derretida, né, a sua proporção de erro técnico é muito maior. Novamente, erro não é errar o lado do mercado. Isso é igual eu tenho falado, assiste os outros vídeos, tá? Mas é você acreditar que você precisa estar certo o tempo inteiro e você levar isso como verdade. E eu sei que muitas das vezes não é sua culpa, é da forma que isso é vendido aí no mercado, que o trader bom é o trader que acerta, é o trader que fala que vai acontecer e o mercado faz. Não existe a menor possibilidade disso ser verdade, tá? Então entendam isso. E aí, a conexão que isso fazia, né, até para vocês entenderem o motivo, a conexão era que ele não queria executar a ordem, tomar a decisão e gerenciar o risco ao mesmo tempo, porque falha, a cabeça falha, né? Então, isso foi uma das formas. E não só ele, como os outros 4 traders ali que eu tenho muito respeito, sempre falaram a mesma coisa. Os meus melhores ganhos foi quando eu estava viajando ou dormindo, tá?
E os meus piores prejuízos foi quando eu estava na frente da tela mexendo na operação, ou seja, ajustando stop, gerenciando, colocando em break-even, aí o mercado vai, tira e depois vai no ganho, né? Então, sempre que eles selecionaram um manejo de risco com algo que funciona e parava de mexer nessa posição, as coisas funcionavam, né? Só que a grande maioria das vezes a gente não tem um capital para contratar alguém para fazer a nossa parte de tesouraria, certo? Então, o que nós podemos fazer nesse cenário? Subir o time frame e não ficar na frente do mercado. Você não vai saber basicamente quando as suas ordens vão acionar. Isso é do meu operacional em si, tá? Foi por isso que eu escolhi, né, esse operacional, entre outras coisas, e eu vou passar para vocês nesse vídeo também. É, você tem que ter um direcionamento, ou seja, você tem que saber o que você está fazendo, qual que é o seu plano de trade, tá? E deixa executar. Se você sabe que no longo prazo, independente dos acertos e dos erros, o mercado se paga, tá? As operações se pagam, você vai sair positivo. Isso é extremamente importante para que você consiga aplicar no longo prazo e quanto mais tranquilo for, mais, não vou dizer fácil, vou dizer simples se torna. Se torna mais prazeroso, se torna mais profissional, né? Não estou questionando a pessoa fazer day trade ou não. Eu estou falando do porquê que eu não faço, sem contar que são pouquíssimas coisas que funcionam, para o resultado ser muito parecido. E aí já vai tocar no outro assunto. Com o day trade, você tem basicamente um valor limitado, né, que você pode pegar por dia. Por quê? Porque independente se vai ser um dia muito, muito atípico, e você nunca vai saber quando vai ser esse dia, e talvez você nem pegue, tá? O mercado ele tem o seu famoso ADR, que é a média de volatilidade diária, o quanto que aquele mercado anda por dia, tá? E se principalmente você está no Forex, que isso é muito respeitado, muito mesmo, por uma questão econômica, tá? A moeda ela não pode desvalorizar 10% num dia. Não tô falando que nunca vai acontecer, mas vai ser algo raríssimo de acontecer 5% do dia, vai ser sempre algo muito raro. Normalmente, até mesmo quando tem algo muito raro, o mercado desvaloriza de 1 a 2% máximo, máximo, é raridade. Eu com 10 anos de mercado, eu acho que eu vi isso acontecer uma vez, tá? Do mercado passar de 2%, beleza? Então, assim, você tem um limite do quanto você também pode ganhar com day trade e que você tem que estar ali todos os dias, que sua chance operacional de erro é muito maior e que seu lucro é menor. Por quê? Porque você está limitado enquanto o mercado pode andar por dia. Já com o swing trade, você vai errar muito menos operacionalmente falando, o que já te traz uma vantagem competitiva. Você não vai passar o estresse, ou seja, você consegue carregar essa profissão no longo prazo e você tem o benefício de surfar uma tendência longa, tá? Que não se aplica. Os ADE até tem a média mensal, a média semanal, mas não se aplica, porque é aquilo, se você pega um trade aí que vai andar pelos próximos 2, 3 meses, cara, e você conseguiu ajustar um stop calibrado, você vai pegar ali um movimento absurdo, às vezes o mercado nem olha para trás, né, porque no longo prazo, o mercado ele pode ir para qualquer lugar e quanto precisar ir, né, diferente do dia, principalmente para o mercado de câmbio. Então, depois que eu comecei a entender isso, eu via que a minha vontade de fazer day trade, aí é onde entrava e eu vejo diversos alunos fazendo, tá, mas eu quero abrir a sua mente aqui, tá, que era: "Ai, eu não me encaixo como swing trade. Eu não me encaixo para fazer swing trade, eu quero ser um day trader. Eu não posso ser um swing trader, porque, cara, eu preciso clicar, eu preciso apertar o botão". Então, a grande realidade é que não é perfil, tá, desculpa, não é perfil. O cara que vamos lá, vamos a não ser que a única estatística e que esse cara faça realmente um caralhada de dinheiro, com o mercado financeiro no day trade, que a gente sabe que, basicamente não existe, né, ah por que que você, sabendo que você vai ganhar mais, ter menos estresse, ter mais tempo, aproveitar o porquê você realmente entrou no mercado? Por que que você vai continuar fazendo day trade se a única palavra não for vício? Vício, é só vício. É só vício. Como tudo leva um tempo, você vai ter que se adaptar, você não vai estar no mercado o tempo inteiro. Então, aí aonde eu sempre falo para as pessoas: eu sou para o mercado é para mim? O mercado tá aí para todos, mas nem todos são para o mercado. E eu digo da seguinte maneira: quando a pessoa ela identifica que é possível fazer esse dinheiro, e ela tá ali pelo dinheiro, pelo que o mercado pode proporcionar, muda da água pro vinho. Como eu tenho alunos assim, fazendo muito dinheiro, com tranquilidade, falou assim: "O que você me passou abriu minha mente foi a melhor coisa da minha vida". Enquanto outros que estão no day trade, que não faz dinheiro e viu a possibilidade de fazer, eu tenho alunos que começaram a fazer dinheiro com swing trade e voltaram pro day trade, falando assim: "Não me adaptei mesmo fazendo dinheiro, não é do meu perfil". Isso se chama vício, ou uma outra coisa, é a pessoa estar buscando algo pessoal, da vida pessoal no mercado financeiro. Então, muitas das vezes é um cara mais, que não tem muito amigo, é um cara é a mesma coisa de uma pessoa, tá, um adulto mais velho que gosta de repente, passar
muitas e muitas horas em frente ao videogame. O mercado financeiro para essa pessoa se torna com videogame, mas pelo fato de ter risco, adrenalina, normalmente pessoas mais pacatas, pessoas que não têm muito o que fazer, ao invés de procurar algo, uma atividade física, desconta no mercado e prefere o day trade. Então, nisso, eu sempre falo para as pessoas, se você começou a fazer dinheiro com swing trade e voltou pro day trade por falta, vai buscar um psicólogo, vai buscar um tratamento ou sai do mercado. O mercado não é para você. Você vai destruir a sua vida, você vai destruir a vida da sua família. Por quê? Porque você não tá no mercado pelo dinheiro, você tá pelas outras coisas que ele proporciona. O vício, o excesso de dopamina e aquela constante troca de dopamina com cortisol. Estressado pra cacete, puta, deu muito bom. Cara, é o famoso sentimento que a droga te passa, né? Então por isso você tem que tomar muito cuidado. Que depois que você vê realmente que o mercado dá para se fazer dinheiro em uma outra proporção, com algo tranquilo, fácil, fácil não, simples, né, de se executar, onde você vai ter o tempo que você sempre sonhou, você vai ter a liberdade financeira, a liberdade geográfica, tudo que você sempre sonhou. Mas você quer voltar para outra coisa? Cara, então se você hoje é iniciante ou não ganhou dinheiro até hoje com day trade, esse é meu conselho para você. Fica no swing por conta desses motivos que eu te passei, tá? Então, acho que são mais do que motivos necessários, certo? E aí, para me executar, qual que foi a minha maior dificuldade no mercado financeiro? Eu, como uma pessoa muito exata, né? Eu fiz matemática, eu sou engenheiro, enfim. Então, depois fiz relações internacionais para entender um pouco mais do conceito macroeconômico, negociação. Então, para mim, eu sempre tive na minha cabeça algo muito binário, né? Se tem matemática, você consegue uma estatística sobre isso e a matemática não mente, né? Só que a diferença de uma matemática exata para uma matemática probabilística é que na exata você sempre sabe se vai ser sim ou se vai ser não. Ah, já o mercado, ele é uma probabilidade. Possa ser que. E se tudo ocorrer bem, sim, lá na frente, não sabe quando, porque é uma probabilidade, mas vai fechar positivo, né? Então, qual que era a minha maior dificuldade no mercado? Eu entrava para fazer trade e aí eu tinha uma dificuldade que era o seguinte, deixa eu só puxar aqui. É óbvio que a gente nunca vai saber, né? Mas a falta dessa resposta para mim me trazia muita pressão, que era o seguinte: eu vou comprar ou eu vou vender, beleza? E aí você vai falar assim, pô, Victor, mas aí existiam diversas coisas, né? Ah, sempre que fechar em cima da média móvel de, sei lá, 9, eu compro. Se fechar abaixo, eu vendo. Só que daí o mercado ficava lateral e o mercado ficava fazendo isso aqui, ó. E aí destruía a conta, né? Não saía, principalmente no day trade, né? Não saía do zero, era compra e venda, compra e venda. Então, nunca tinha algo que me pudesse, tá? Gerar pra mim ali a oportunidade de quando que eu tenho mais propensão a fazer uma compra ou uma venda? Aí vai falar, analisa a tendência do macro, do micro, do não sei o quê, blá blá blá. Cara, e aí o diário falava uma coisa, o H4 falava outra, o H1 falava outra. Então eu tinha essa é a minha dificuldade. Eu não tô falando que todo mundo tenha, eu tô falando da minha dificuldade, tá? E pra mim se tornava extremamente desconfortável ficar fazendo operação sem ter o mínimo de condição de entender se o mercado ia subir. Aí beleza, depois eu comecei a fazer a interpretação lá de operacionais e institucionais. Então se o mercado chega no A e ele lateraliza e faz o A, o B e o C, a gente compra nessa região aqui, tá? E aí o mercado às vezes passava direto. Enfim, nada me dava, nada a não ser a técnica me dava um viés direcional. O que fez mais sentido pra mim, e novamente, fica como experiência pra você. Quando eu tive a experiência de trabalhar com o famoso fundamento macroeconomia, tá? Principalmente com a day trade. Cara, com todo respeito, vai ser muito raro funcionar e eu vou deixar até uma dica de como você pode fazer isso funcionar pra você. Fundamento e macroeconomia para o day trade, aí você vai ler headline, você vai ler notícia, você vai ler os dados macroeconômicos que vão sair no dia, o calendário econômico, beleza? Aí você via lá que o mercado falava, esse calendário econômico mandou comprar. Só que quando você ia entrar no mercado, o mercado tava aqui, ó. Saiu a notícia, o mercado já tá aqui, ó. Beleza? Com a notícia, não deu pra clicar. Não deu pra clicar enquanto a notícia não saiu. Quando saiu, tava aqui. Aí você comprava, o mercado fazia muito disso daqui pra depois ir, né? Ou aí você vinha comprando e o mercado não parava de cair depois. Então a notícia já foi precificada. E aí eu ficava chupando o dedo, né? Então eu tinha uma grande dificuldade. Qual que é uma das raríssimas oportunidades que vai acontecer? É esse dado vir positivo, por exemplo, e o mercado que estava aqui, ó, ele dá uma queda em um desconto para depois ir. Isso aqui é uma matinha. É comprar e pegar pelo menos aí 1 para 2 ou para 3. Mas é raridade de ter e vai te demandar muito tempo e conhecimento, tá? E aí foi quando eu comecei a ver fundamentos a longo prazo, né? Analisar leading indicators, que a gente chama aqui fora, que são indicadores que lideram uma precificação possível futura, que é qual é a diferença de um RSI, tá?
um RSI, de um COT, tá? O COT, ele tá falando pra gente a exposição de dinheiro no mercado e para onde tá cada player e quanto que eles estão aumentando em posição. O RSI tá falando assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles para trás e o mercado tá na linha aqui. Então ele tá pegando o que aconteceu todo o passado e tá falando pra gente aonde que o mercado tá, não é nem onde ele pode ir, é aonde que o mercado tá. Não estou falando que não funciona, não estou falando que não é estratégia com indicadores, estou falando qual é a diferença de indicadores atrasados, tá? Para indicadores que fazem precificação futura, beleza? Possível precificação futura, não é sempre que dá certo, beleza? E aí, por que eu escolhi a técnica que eu tenho hoje, tá? Que acabei de falar para vocês, os indicadores são atrasados, então eles são atrasados e mostram onde está o preço nesse exato momento do atraso, né? Então eu precisava, para me dar direcionamento, eu usei macroeconomia e macroeconomia não me deu uma vantagem competitiva. A vantagem competitiva está aqui na minha cabeça, na minha cachola pensante, de montar cenários de longo prazo junto com esses fundamentos, ou para fazer o oposto do que é empregado pra gente, como por exemplo o meu melhor trade que eu fiz até hoje, foi quando teve guerra, e teve guerra por um bom tempo, e do nada, com o mercado fechado, falaram que ia atacar a linha de petróleo, que não sei o quê, e todo o fundamento estatístico me mostrando venda. Eu falei, estão precisando de liquidez para liquidar esse trade. No mesmo dia o mercado abriu e caiu 19%. Eu acho que eu particularmente nunca tinha visto isso acontecer num dia só. Caiu 19% o mercado de petróleo. E aí não só eu, como muitos alunos aí, basicamente ficamos ricos esse dia, certo? Então eu tinha um indicador me mostrando o que poderia acontecer e a macroeconomia me estava me falando o contrário, que automaticamente colocou na minha cabeça que tinha uma grande probabilidade daquilo ali ser uma manipulação por informação, certo? Mas, normalmente, o mercado está sempre quieto e ainda assim ele às vezes fica lateral, mas anda muito para um dos lados, né? Então eu queria algo que pudesse me entregar isso. E a única coisa que me entregou isso foi esses carinhas aqui, que é o famoso relatório COT. Para que serve o relatório COT? Ele me mostra para onde o smart money, né, aonde o institucional está posicionado, aonde investidores com muito dinheiro estão posicionados e aonde está o varejão, tá? E aí eu uso algumas estatísticas, como por exemplo, o comercial, né, o institucional, ele movimenta de 49 a 57% dos mercados, ou seja, se ele está muito comprado, o mercado vai subir, tá? Porque ele tá limpando o book, né, desse mercado. E eu uso uma outra estatística, que é o varejão e o grande especulador, que na grande maioria das vezes, quando eles estão muito decididos para um lado, o mercado vai para o outro, né? Por quê? Porque a estatística mostra que 90% das vezes esses caras estão errados. Então é dessa maneira que eu utilizo, tá, o mercado, os fundamentos, vamos assim dizer. Eu utilizo então posição e liquidez no mercado. Como que tá a posição desses caras? Como que tá a liquidez de mercado? E por aí é onde você precisa entender por que o mercado funciona, como que ele funciona. Se eu tenho uma camada de varejista e grande especulador vendendo e o mercado não para de subir, se esses caras começarem a estopar, stop de venda é compra. E aí o mercado sobe ainda mais, tá? Que dá o famoso short squeeze ou o bot squeeze também, né? O long squeeze. Você pode apertar esses caras tanto para cima quanto para baixo. Quando eles começam a abrir posição, que é a famosa apertada, o squeeze seria o aperto, você aperta esses caras, eles começam a soltar a posição, o mercado continua ainda mais forte para esse lado que tá indo, né? Então é por isso que eu utilizo o COT Report aí, né? O relatório COT. Beleza? E, pra mim, tá? O que mais funcionou como time de entrada e não funcionava sozinho por uma questão minha. Ele funciona sozinho, esse operacional funciona sozinho. Eu tenho diversos alunos que não seguem fundamentos, só seguem oferta e demanda. Como eu já falei pra vocês, tá? Oferta e demanda, vocês podem assistir o vídeo que eu tenho de oferta e demanda no canal, beleza? Mas oferta e demanda, ele utiliza indicador. E qual que é o indicador? O gráfico. O gráfico. Então vamos lá. Qual que é a diferença da forma que eu gosto de dar time no mercado para a forma que a galera gosta? Então, normalmente o mercado está caindo, a pessoa espera o mercado fechar acima, né, de uma média móvel para fazer a compra com o stop loss posicionado. Só que isso aqui é um indicador atrasado e o gráfico, ele é um indicador atrasado também, né? Ele está mostrando o que aconteceu na fita, beleza? Qual que é a possibilidade de um mercado fechar acima de uma média móvel e depois continuar subindo, né? Ou de fechar abaixo e continuar caindo? Qual que é a probabilidade desse mercado chegar numa região de oferta, tá? E passar direto ou começar a cair? 50 e 50. A gente nunca vai saber. Só que, vamos lá. O mercado fez o seguinte, ó. Ele caiu, ó. Chegou numa região, virou e só aqui, ó, ele fechou acima da média móvel. Olhe tanto de movimento que nós deixamos para trás. E daqui, se ele subir um pouco mais, o risco retorno fica horrível.
E você não tem garantia nenhuma de que porque você esperou uma confirmação, que o mercado vai respeitar essa confirmação. Você não tem garantia nenhuma. A sua garantia é zero. Ah, eu esperei no CRT. A sua garantia é zero. Ah, eu esperei no... A sua garantia é zero. Mas o que você pode fazer? Trabalhar com risco-retorno. Pô, Vitor, dentro de uma área de oferta ou de uma área de uma demanda, eu espero um candle gatilho. Perfeito. Por quê? Você não vai esperar o mercado chegar lá na média móvel. Você não vai esperar o mercado voltar para a média. Você quer comprar ele fora da média e você quer vender ele fora da média. Que daí tem uma questão matemática por trás, que é a famosa distribuição de Gauss, né? Então, beleza. Se você vai bater de primeiro, ó, o mercado chegou aqui, coloquei uma ordem pendente com stop loss acima. Se o mercado volta, amém. Ou eu vou esperar o mercado trabalhar nessa região, fez um candle gatilho, eu entrei também, amém, beleza? Por quê? Porque você tá pegando o mercado com risco, retorno muito favorável. Apesar de você ter esperado um candle, às vezes esse candle te aliviou de um stop, ou não, né? Porque você não sabe se você entrar depois do candle gatilho, se vai funcionar também. Mas o que você fez? Você trabalhou com algo chamado risco-retorno, tá? A seu favor. Quando eu perco pouco, eu perco rápido, ó, o mercado batendo na região de supply passou direto, perdi. Mas se ele respeitar essa região, tá? E ele voltar para a média, ou seja, aqui, por exemplo, está passando a média móvel. Só dele estar passando a média móvel, eu estou fazendo 1 para 3. Se ele cair um pouco mais abaixo da média e vir buscar uma próxima região de demanda, por exemplo, para travar, eu já fiz 1 para 6, 1 para 7, 1 para 8, tá? Então você trabalha com risco-retorno a seu favor. Confirmação não vale de nada. Mas assim, novamente, é o que te deixa confortável. Como eu entendi essa estatística, eu sempre trabalho com uma questão de ter o risco-retorno maior. E por que que eu trabalho com oferta e demanda? Porque eu coloco minhas ordens pendentes. Por que que pra mim, não funcionou esperar candle gatilho? Sendo que o risco-retorno fica ainda melhor. Porque eu não tenho disciplina. Eu vi um mercado chegando nessas regiões, fazia o CRT, ou enfim, o martelo, a mamãe grávida, o que vocês quiserem. E eu não tinha a paciência de... Porque primeiramente, você tem que ficar na frente do mercado analisando e analisando e analisando, né? Sempre. Segundo, cara, aí tem regra, né? Ah, se você for operar aqui do gatilho, quando ele chegar na metade de não sei o que, tem que colocar... Eu não quero saber dessas coisas. Porque quanto mais você fica no mercado, maior é a sua probabilidade de fazer besteira, certo? Então eu não quero ter a probabilidade de ter erro técnico. Cara, o que mais destrói os traders no mercado é acreditar na farsa, acreditar na mentira, e com isso, vocês têm muito erro técnico, tá? Então não deixe isso acontecer. Então, pra mim, que também sou ser humano, e novamente, depois de 10 anos de mercado, eu posso te garantir que nada muda, eu prefiro deixar a ordem pendente. Então, só um exemplo, eu tenho o varejo extremamente comprado na posição, eu olho outras coisas também, mas vamos lá. A minha posição de varejo, cadê? Deixa eu só pulsar aqui. Vamos lá, ó. Nessa região aqui, ó, a gente tá falando aqui da Austrália, legal? Prestem atenção. Deixa eu colocar aqui. Prestem atenção aqui, ó. Essa minha linha verde é o varejista. Eu nunca tive, se eu olhar pra trás, ó, nos últimos 1 ano e meio, eu nunca tive um varejo tão comprado como ele estava aqui, ó. Eu nunca tive um varejo tão comprado como ele estava aqui. Ó, presta atenção. Legal? Nessa mesma posição, olha quanto tempo pra trás, ó, minha linha vermelha é o comercial. Que o meu comercial não ficava vendido, tá? Olha o quanto de tempo que o comercial não ficava vendido, que é o que lidera o mercado, tá? Então eu tenho um varejo extremamente comprado, eu tenho um comercial extremamente vendido, o que me dá um fundamento, não vai ser na hora, o mercado pode dar um desconto maior, e é por isso que eu espero oferta e demanda, mas eu tenho uma grande probabilidade de uma reversão nesse mercado, legal? Então eu procuraria por uma região, tá? Procuraria por uma região de oferta, coloco minha ordem pendente, meu stop loss acima da região e deixo o mercado pagar até que, tá? O mercado fica desproporcionalmente faltando liquidez. O que seria isso? Agora eu tenho um fundo, o mercado limpou um fundo, beleza? Ou o mercado me pagou um para 3, um para 4, um para 5, tô feliz, aí eu uso outras coisas para ver isso aqui também, né? Mas agora eu tenho o comercial voltando a ficar muito comprado, e o varejo já começando a ficar bem vendido novamente, ou seja, eu tenho agora uma possibilidade de compra, certo? E aí, lógico que nada é perfeito, se você comprou aqui, né, achou uma região aqui atrás, você comprou aqui, né, o mercado estopou, depois ele deu uma outra posição para você fazer uma nova operação. Então, por exemplo, aqui na Austrália agora, o que nós podemos ver, tá? Olha há quanto tempo, tá? Olha quanto tempo o varejo, ó, sempre que o varejo ficou vendido nessa quantidade ou acima, o mercado girou, ó. O mercado girou, opa, aqui a gente teve, ó, aqui atrás, só puxar aqui, ó. O mercado girou, tá? O mercado girou, o mercado bem comprado, o mercado girou, absurdamente comprado, o mercado girou muito. E, novamente, o que nós temos aqui agora, ó? O varejo absurdamente comprado e eu tenho o comercial
trocando posição. O que eu vou esperar, por exemplo, aqui da Austrália agora, tá? O que eu vou esperar aqui da Austrália? Eu tenho uma região bem interessante aqui, com gap, né? Um gap de troca de rollover de contrato que a gente chama. Né? O mercado já, na verdade, até veio nessa região já. Posso tentar pegar essa aqui de cima, tá? É uma certeza? Não. Mas eu posso colocar uma ordem pendente e tentar explorar essa troca de contrato. Esperar agora o mercado fazer uma alta, eu vendo com meu stop loss acima e tento pegar todo esse movimento de queda até a posição de mercado me falar que eu deveria largar o osso. Beleza? E isso, pessoal, funciona para tudo no mercado, tudo. Só tem que ter paciência, são poucas operações, né? Deixa eu só pegar um exemplo aqui. Vamos olhar o Ethereum. Ó, o Ethereum. Opa. A vez que ele ficou tão vendido, foi nessa região aqui, ó. Ele nunca tinha ficado tão vendido quanto ele ficou nessa região, tá? Olha isso aqui, ó. Aqui é o varejo, beleza? Automaticamente o mercado chega numa região de demanda, ou CRT, ou o que seja, entrou, stop loss, olha a pancada que esse mercado deu, até o varejo ficar absurdamente vendido, como ele não ficava há basicamente aí um ano e meio. E é a pancada que o mercado deu para baixo. Legal? O mercado agora está neutro, tá? O mercado está neutro. O varejo ainda está, né? Se a gente olhar aqui o indexador que faz uma matemática para mim, ele ainda está apontando que o varejo está mais comprado do que vendido, beleza? Então o que eu quero agora? Para eu poder fazer uma compra nessas regiões, eu preciso ter essa troca de contrato. Se não tiver, não tem problema. Varejo continua comprado. Se o mercado me der um desconto, eu bato numa venda, eu aproveito as vendas nesse cenário. Então eu tenho fundamento que me dá direção, mais timer de mercado que eu não preciso ficar toda hora mexendo nas operações. Não tem problema, eu erro e erro bastante. Time de mercado é a parte mais difícil de se conseguir. E eu sei que pelo posicionamento de mercado ele vai gerar, mas eu não sei em qual região, eu não sei em qual desconto, tá? Não adianta esperar confirmação, que confirmação também não confirma nada, beleza? É o que eu faço, é a maneira que eu enxergo o mercado, espero que de alguma coisa eu tenha conseguido agregar para vocês aí. Pessoal, se vocês têm gostado desses vídeos diários, esse bate-papo, essa intenção de mercado, pô, deixa seu comentário aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos de mercado, pra gente poder crescer aqui e continuar trazendo para vocês cada vez mais informação de uma maneira gratuita aí, né? A única coisa que vocês têm que pagar é se inscrever e deixar um like, um comentário, já ajuda bastante o canal. Fechado? Galera, vejo vocês no nosso próximo vídeo. Valeu!